calças misteriosamente ficaram molhadas, eles acabam compartilhando. Komura se esforça para se controlar quando Mi de repente abaixa a cabeça no livro. Isso lembra Komura de como uma sessão de observação começa. Então ele entrega o livro para Mi antes de perder a cabeça. Mi praticamente entra no livro, então Komura planeja construir um altar em volta dele depois. Estar tão perto de Mi era assustador para ele, mas ele estava feliz por eles terem ficado mais próximos também, figurativamente. Ele imaginou que ela não se lembraria de quem ele era no dia seguinte quando Mi de repente se aproximou dele. Ela perguntou quem ele era, então Komura disse seu nome e ela voltou a enterrar a cabeça no livro dele. Após a aula, Komura luta para se recuperar de estar tão perto dos lábios dela. Ele se lembra de como os olhos dela eram bonitos, mas decide sair disso antes que seu nariz sangre. De repente, ele vê que Mi está sentada ao lado dos armários e se pergunta o que há de errado. Mi pergunta quem está falando com ela, então Komura lembra de que ele é o cara que estava suando ao lado dela o dia todo. Quando ela o reconhece, diz que seus sapatos estão muito grandes, mas quando Komura vê seu armário aberto, diz a ela que na verdade são dele. Alguns minutos antes, as amigas de Mi haviam se oferecido para ajudá-la a encontrar seus sapatos e voltar para casa, mas Mi tinha certeza de que poderia encontrá-los sozinha. No entanto, quando ela abriu o armário, não reconheceu os sapatos dentro. Acabou procurando em todos os armários até encontrar um que parecia ser o dela. Komura não podia acreditar que ela estava em seus sapatos e desejava ser ele quem ela estava pisando. Mi pediu desculpas pela confusão e começou a tirar os sapatos dele. Então Komura decidiu ajudá-la a procurar os dela. Quando ele abriu o armário dela, havia um sapo gordo em cima dos sapatos dela. Mas Mi achou que os sapatos só tinham uma cor verde e não eram os dela. Komura a pediu para olhar para o lado por um segundo e se livrou do sapo. Mas quando apresentou os sapatos a ela, ela percebeu que havia um sapo neles. Apesar do nojo, Mi calça os sapatos e Komura faz o mesmo. Pouco antes de saírem, Komura para Mi e diz a Mi que seu cadarço está desamarrado. Alguns momentos depois, Komura ajuda a amarrar o cadarço enquanto Mi agradece por toda a sua ajuda, prometendo retribuir algum dia. No entanto, Komura percebeu que deveria retribuir a ela por uma visão exclusiva de sua saia. Mi está grata por Komura ter ajudado o dia todo, então Komura começa a reviver as memórias, desejando poder imprimi-las e adicionar ao santuário. De repente, Mi se aproxima novamente, e quando Komura começa a ficar nervoso, Mi explica que não quer esquecer seu rosto para poder retribuir algum dia. Infelizmente, ela poderia muito bem ter estado olhando para uma bola de futebol, então ela diz a ele para se mostrar direito em outra ocasião. Acontece que Mi morava muito perto da escola, o que explica como ela conseguiu chegar à escola viva sem seus óculos. Naquela noite, Komura se sentiu mal, mas desejou que Mi esquecesse seus óculos novamente. Para sua surpresa, na manhã seguinte, a idiota esqueceu os óculos de novo. Komura ficou com medo de ter dado azar para ela, até ele ouvi-la dizer que na verdade pisou neles, e descobriu que a cabeça dela vazia não era culpa dele. Mais tarde, eles tinham aula de ginástica, e Komura se pergunta por que Mi iria participar se ela não conseguia nem ver a bola. Mi acrescenta que ela nem sabe em que time está, então Komura acha que pode ter amaldiçoado ela na noite passada. Para compensar, Komura se coloca na frente dela para impedir que qualquer bola quebre seus dentes. Mi se aconchega nele para se proteger, mas isso impede seu corpo de se mover e ele é atingido primeiro. Mas por que você foi mentir, Anya? E no plano B? Como você sabe do plano B? Quebre seus dentes. Mi se aconchega nele para se proteger, mas isso impede seu corpo de se mover e ele é atingido primeiro. Na aula seguinte, Komura se sente cansado da aula de ginástica, mas quando vê o quão concentrada Mi está em seu livro, decide ser mais como ela. De repente, o professor chama Mi para se levantar. Então Komura tenta alertá-la quando percebe que ela está realmente dormindo. Mi fala dormindo sobre proteger Komura, então ele percebe que ela deve ter se esforçado demais na aula de ginástica. O professor continua a chamar por Mi, então Komura tenta acordá-la rapidamente, mas sua mão nunca foi tão inexperiente antes. Ele fica com medo e, em vez disso, diz ao professor que Mi estava apenas olhando atentamente para o livro porque não conseguia ver. A professora acredita e recua, dando a Komura tempo extra para criar coragem e tocá-la. De repente, Mi se levanta sozinha e começa a procurar os óculos. Ela olha para Komura, achando que ele é o pai dela, e pergunta onde foram parar os óculos. Komura acha que ela deve estar falando dormindo, mas meio que gosta de ser chamado de papai. No entanto, Mi começa a adormecer novamente e acaba descansando no ombro dele. Komura não acredita que finalmente tocou uma garota e agradece aos deuses por abençoá-lo, mas a professora arruinou o momento ao dar um tapa nela. No dia seguinte, Mi aparece com aquela cara feia de novo, e Komura percebe que ela fez isso de novo. Ela se aproxima do rosto dele, mas ele está agradecido que ela não pode vê-lo corando como um idiota. Isso acontece antes de ela revelar que está usando lentes de contato e finalmente conseguir vê-lo bem. Na manhã seguinte, Komura e Mi estão encarregados do almoço, e mais uma vez, a bela distraída esqueceu seus óculos. Por algum motivo, colocaram a garota míope para servir o almoço, então todos estavam recebendo porções grandes o suficiente para contar como jantar dois. Komura se ofereceu para assumir a tarefa dela, mas Mi se recusou a largar sua função, então Komura cedeu porque achou ela fofa. Ele então disse a ela para pelo menos tentar servir uma quantidade menor.
Infelizmente, ela acabou servindo uma porção de rato. Komura pergunta se ela tem certeza de que está bem. Então me diz que está ficando com bastante fome e quer comer um pouco de ensopado. Quando me pergunta se ele também gosta de ensopado, ele diz que está tudo bem, mas prefere curry. Nesse momento, um reviravolta completa aparece pedindo mais carne, fazendo Komura querer dar um tapa para tirar uns quilos extras dele por colocar Mi em uma situação difícil. Mi convence o garoto a aceitar mais batatas, e ele concorda alegremente. No entanto, como ela é praticamente cega, acaba servindo mais carne. Depois eles finalmente terminam o turno e estão animados para se empanturrar. Komura fica pensando se Miu estava tentando guardar um pouco de carne para si mesma, mas quando Mi vem para entregar sua comida, ela revela que tentou guardar um pouco de carne extra para ele como retribuição pelo outro dia. Komura se lembra da promessa dela de retribuir algum dia e mal pode acreditar que ela realmente fez isso por ele. Mi então pergunta novamente se ele gosta de ensopado, e de repente, Komura vira fã de ensopado. Ela pede para ele manter o escândalo em segredo, mas os outros alunos literalmente viram tudo acontecer. Depois, todos se sentam para comer e acaba sendo tudo batatas. Uma semana depois, os alunos voltam para a escola e Mi volta a esquecer seus óculos. Ela então tira suas lentes de contato, mas lamenta o quanto detesta a sensação, especialmente a parte em que as remove. Mi insiste que ela tem que se acostumar com eles e se esforça para se obrigar, mas quando Komura vê seu desconforto, ele diz para ela não se forçar e promete protegê-la. A classe inteira se pergunta sobre a grande declaração, mas Mi se emociona e agradece, fazendo a alma dele sair do corpo. Na manhã seguinte, Mi finalmente aparece com seus óculos, mas por algum motivo, ela ainda está emburrada. Komura se perguntou se ela tinha percebido seu desespero e perguntou por que ela ainda estava franzindo a testa com os óculos. Mi explicou que estava abafado lá fora e os óculos ficaram embaçados. Komura então olha para o idiota que nunca ouviu falar em limpar as lentes, enquanto Mi insiste que melhorará lá dentro. Nesse momento, outro guerreiro de 4 olhos entra com os óculos embaçados e Komura se pergunta se os óculos repelem células cerebrais. Mi de repente anuncia que há um estranho na classe deles, mas Komura garante a ela que é outro estudante de óculos. Mi se questiona se as pessoas também têm dificuldade em reconhecê-la, mas diz que só se importa se Komura a reconhece. Mais uma vez, a alma de Komura faz um voo de primeira classe para fora do corpo. Mais tarde, Mi pede o contato dele, e Komura quase se oferece para tatuá-lo na cabeça para ela. Depois de trocarem contato, Mi explica que como esquece seus óculos com frequência, pode precisar da ajuda dele algum dia. Komura pergunta por que ela não pede a ajuda de um membro da família, mas Mi diz que é muito constrangedor contar para eles. Mas ela não se importa que Komura a veja embaraçada. Desta vez, a alma de Komura faz uma viagem totalmente paga ao Nirvana. Então, enquanto Mi tagarela sobre como está acostumada com Komura, Komura está apenas lutando para sobreviver. Algum dia depois, Mi manda mensagem para Komura encontrá-la na estação. Komura caiu da cama quando descobriu e se perguntou se milagres de Natal acontecem em janeiro. Mais tarde, ele chega à estação e encontra Mi em seu estado habitual, sem seus óculos. Ela explica que adormeceu no trem, e ao descer em pânico percebeu que eles tinham sumido. Mi diz que precisa ir a algum lugar com urgência e pede sua ajuda para chegar lá. De repente, Komura percebe que isso meio que conta como um encontro e começa a fazer ruídos de felicidade. Ele concorda em ajudar, então Mi pega a mão dele e pede para ele guiá-la. Komura não podia acreditar que amaria mais sua mão direita do que amou à meia-noite. Ele tenta fazer de conta que está tranquilo e consegue encontrar a loja que ela está procurando. Acontece